Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 192 do podcast da Página 5. Sim, sim, depois de alguns meses estou de volta ao podcast, mas segui e sigo ativo nos outros cantos. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no pagina5.substack.com, link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da news. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. A Casa de Barcos, de John Fosse, será o livro do Papo de Agora, em abril. E em junho, leremos Te Dei os Olhos e Olhaste as Trevas, da catalã Irene Solá. Quem acompanha a escrita contemporânea sabe que a literatura latino-americana vive um grande momento. Quem está à frente dessa ótima fase junto aos leitores são especialmente as mulheres. E há uma marca em comum entre diversas autoras que vêm sendo bastante lidas: o flerte ou a entrega ao horror. A equatoriana Mônica Orreda, a boliviana Giovanna Rivero e a argentina Mariana Enríquez são alguns exemplos dessa tendência. Mariana, aliás, é tratada como estrela pop em diversos cantos do mundo. Para compreender o que é exatamente esse horror e como ele se manifesta hoje nessa literatura que tanto me interessa, te convidei Oscar Nestares para o papo que vocês ouvirão a seguir. Oscar é doutor em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela USP e centra suas pesquisas nas diversas facetas do que costumamos chamar de literatura insólita. Ao lado de Júlio França, Oscar organizou a antologia Tênebra, Narrativas Brasileiras de Horror, cuja edição, já publicada pela Fósforo, olha para o terror brasileiro produzido entre 1839 e 1899. Oscar também é tradutor e escritor. Dentre suas obras estão o volume de contos O Breu Povoado e o romance Billy Negra, publicados pela AVEC, e a novela Claro Escuro, que saiu pela Draco. A recepção da literatura de terror e a forma como ela circula por leitores de diferentes meios também foi assunto da nossa conversa. Oscar Nestares, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Oscar, te convidei para a gente bater um papo sobre literatura de horror e com foco mais na América Latina, que talvez seja a nossa maior conexão. Mas antes de a gente começar a falar dessa literatura mesmo, eu queria te ouvir um pouco sobre o horror. A gente vive num mundo que temos muitos horrores e a gente usa essa palavra horror para designar muitas coisas. O horror do que está acontecendo na Palestina num tom mais sério. O horror que é a saída de bola do São Paulo num tom mais familiar para a gente. Mas eu sei que quando você pesquisa horror, você tem que ter bases mais sólidas para designar o que é o horror. Então eu penso, por exemplo, continuando no esporte, quando eu assisto às Olimpíadas, quando a gente vai assistir a ginástica rítmica ou ginástica artística, tem a parte da arte, da apresentação, mas também as atletas têm que cumprir uma série de etapas, uma série de movimentos para que aquilo esteja enquadrado dentro do que o esporte propõe. Para a gente começar nosso papo, quando você vai falar de horror, o que você está esperando de uma literatura para que ela se enquadre nesse horror, para que não fique nesse horror genérico com o qual a gente costuma trabalhar? Perfeito, Rodrigo. Obrigado pelo convite, é um prazer conversar aqui com você sobre um tema tão, enfim, tão quente, né? Uma pauta tão quente que é essa ideia do horror na América Latina. E essa sua analogia do esporte eu acho perfeita. Quer dizer, toda aquela preparação, aquela estruturação para chegar a um resultado, aquela apresentação ali no final, né? Enfim, todo aquele de preferência irretocável, é o que nós consideramos, assim, estudiosos, mas mais do que estudiosos, amantes, né, apaixonados pelas histórias de horror, e aí a gente vai tratar o horror como um sinônimo mesmo de terror, né, vamos deixar de lado um pouco aí as questões taxonômicas e tal, mas pensar horror e terror da mesma forma, mas o horror como um texto, né, pensando na literatura, uma narrativa que se estrutura
com o objetivo de causar o arrepio, né, de causar, e aí tudo que cabe dentro de um arrepio, as emoções negativas, as sensações perturbadoras que cabem dentro dessa ideia de arrepio. Então, você tem estruturantes, né, elementos ali que compõem um texto, que nos permitem olhar para ele e identificar o predomínio do horror, o predomínio dessa ideia, dessa intenção de um arrepio, de uma perturbação, de uma desestabilização, que, claro, o texto de horror não é só um texto de horror, muitas vezes ele passa pelo drama, ele passa pelo suspense e tal, mas se a gente identifica na organização daquela narrativa essa intencionalidade de um efeito estético, a gente está falando aqui de efeito estético, até para diferenciar do horror real, né, do horror da vida real, quer dizer, um efeito construído por meio da arte, da produção artística, aí sim a gente pode entender aquele texto especificamente, claro, tem o cinema, tem os quadrinhos, tem todas as outras linguagens, mas falando especificamente da literatura, a gente pode reconhecer naquele texto os elementos que indicam esse predomínio do arrepio, da perturbação e de tudo que cabe dentro dessa ideia, né, desse contexto. Tem um ponto curioso que já me vem à cabeça, que eu não tinha nem pensado nisso ainda, mas com essa sua resposta, que nós temos autores e autoras super bem estabelecidos, conceituados como horror, e que parte deles reivindicam de partida já essa filiação ao horror, e outra parte bem importante também, meio que faz um horror por acaso, que constrói-se um texto literário e causa esse arrepio, mas isso é meio que uma consequência dos caminhos que essa pessoa tomou dentro da literatura, não é um ponto de partida dela. Não sei, por exemplo, a Irka Barrios, aqui uma brasileira, ela já reivindica o horror de ponto de partida para se compreender a literatura dela. A Samantha Schweblin muitas vezes é tida como uma literatura de horror, eu nunca a vi reivindicando isso. Perfeito. Quão importante é ter esse discernimento, se é que é importante, que me parece muito mais importante a gente ver o resultado do texto, independente do que o autor reivindica, do que qualquer outra coisa. Eu tendo aí para o texto, né? Quer dizer, olhar para o texto, claro que a gente pode considerar o que o autor, a autora afirma ali, enfim, como ele se coloca em relação ao próprio trabalho, mas hoje, pensando no século XXI, porque os estudos sobre literatura de horror são bem recentes, tá? Eles se difundem principalmente no mundo anglófono, né? No mundo de falantes do inglês, que é onde se estabelece com mais amplitude a literatura de horror, mas se estabelecem a partir da segunda metade do século XX. E aqui no Brasil eles chegam com mais força, e também na América Latina, a partir do século XXI. Então, tudo isso que a gente fala, de estruturantes do horror, tal, é relativamente recente, né? E isso, para mim, sempre é o predomínio do texto, é o predomínio de a gente olhar, e muitas vezes aquele autor, não quis, não pretendi elaborar um texto de horror, mas ele está tão, às vezes, trabalhando no registro do fantástico, do insólito, que está muito próximo ao horror, né? E muitas vezes o horror nasce desses gêneros. O próprio autor, a autora, está tão impregnado, por assim dizer, pelos códigos do horror, por aquilo que lê, por aquilo que vê e tal, que não aparece, né, na hora em que ele fala sobre o próprio trabalho essa intencionalidade, mas a gente consegue reconhecer no texto, né, consegue reconhecer a construção da atmosfera, consegue reconhecer as elipses, aquilo que vai se mostrar, que vai se ocultar, quer dizer, todos os estruturantes aí dentro de um gênero de horror que estão naquele texto, independentemente do que o autor ou a autora pensa sobre ele, né, mas, enfim, é aquilo, quem fala é o texto, então a gente acaba, ouve o autor, a autora sempre, mas quem fala, quem se expressa ali, de fato, é o texto literário, né? E nele a gente acaba reconhecendo esses denominadores. E eu falei no começo da nossa conversa, e agora já citei duas autoras desse nosso canto do mundo. Mas você falou de outras duas palavras, que são o insólito e o fantástico, que também estão muito presentes nessa literatura, junto com o horror. Sim. Como que você observa esse momento da literatura latino-americana relacionado a essas possibilidades estéticas? Eu observo com muito entusiasmo, com muita animação, tanto que
Foi essa constatação, né, como pesquisador e também como escritor, como eu tenho uma interlocução bastante intensa com outros escritores, escritoras, leitores, editoras, eu percebia que algo estava acontecendo, isso ali, a partir de 2015 em diante, né, que havia um interesse cada vez maior pelo que se produzia em termos de fantástico, mas especificamente em termos de horror, mais na América Latina e depois com mais força aqui no Brasil, e isso me levou a realizar minha pesquisa de doutorado, olhando mais para o Brasil, mas sempre na perspectiva do horror, né, e a coisa, desde então, desde 2015 em diante, por aí, que foi quando eu entrei no mestrado, depois eu segui para o doutorado, a coisa esse momento só se tornou mais vibrante, assim. A gente percebe, tem os nomões, né, os nomes principais, você falou da Samantha Schweblin, que está ali nas vizinhanças do horror, ainda que não muito inserida, mas é claro, a Mariana Enríquez, que é o caso aí mais, enfim, incontestável, incontornável. A Mariana eu ia até guardar para um pouco mais para frente, para abrir um capítulo à parte, que eu sei da sua paixão por ela. Mas não, só citando, assim, acho que é um case de muito sucesso, né, de muito sucesso de recepção, que chamou atenção, e aí pensando no mercado editorial, chamou atenção para editoras, chamou atenção também para leitores e leitoras, para o entorno ali, quer dizer, nossa, isso aqui é um fenômeno, né, não tanto no Brasil acho que ela é bastante lida, mas não tanto quanto em outros lugares, mas, enfim, isso aqui é um fenômeno, e ela sim reivindica muito o horror, né? Ela fala, não, escreva horror e tal, e com isso foram surgindo cada vez mais nomes, e de maneira interessantíssima, quer dizer, vamos buscar outros autores, e principalmente autoras que estejam nesse registro, e de fato apareceram. Quer dizer, é um momento muito plural, muito vibrante, muito heterogêneo, né, porque a gente recebe um influxo de autoras, principalmente, de todos os lugares da América Latina, o que se conecta muito bem com uma tradição do continente, ou da região, né, pensando na América Hispânica mais o Brasil um pouco menos, com essa tradição do fantástico, da literatura imaginativa, do real maravilhoso, do realismo mágico, enfim, que a gente está tudo aqui no campo das especulações para além das histórias miméticas, né, das histórias que não tratam muito dessa realidade, ou tratam dessa realidade de uma forma muito mais inventiva, e o horror tem sido uma forma de narrar essa realidade que vem se tornando cada vez mais perturbadora, né, principalmente para nós aqui. A Mariana é um caso interessante porque ela é relativamente lida aqui no Brasil, mas realmente ela é bem menos lida no Brasil do que se comparado a alguns outros lugares. Ela está sendo muito lida na França, eu sei, ela está sendo bastante lida nos Estados Unidos, e na própria Argentina ela virou um sucesso, talvez comparado, não sei, não em números de venda necessariamente, mas em termos de repercussão no meio literário, muito próximo do que é o Itamar Vieira Júnior por aqui, talvez. Perfeito. Inclusive fazendo apresentações em teatro para fazer as leituras de inéditos dela, ou de textos já publicados. Ela virou um ícone pop dentro da literatura argentina. O que você destaca nessa produção? Por que você acha que a Mariana conseguiu atingir esse nível, e o que você valoriza na literatura dela? Que, assim, de tanta gente que você pesquisa, de tanta gente que você lê, o que te chama a atenção especialmente nela? Bom, primeiro que, assim, a gente é atraído, né, como você falou, eu tenho ela como uma referência, porque como leitor, como apaixonado pelo horror, poucas vezes eu vi, é isso que a gente estava falando, né, esses tópicos, esses elementos estruturantes do horror, aquilo que constrói uma história de horror, com o objetivo a causar essa perturbação, esse arrepio e tal, porque o horror vem do latim horrere, arrepiar, estremecer. Poucas vezes eu vi um manuseio tão hábil, tão talentoso desses estruturantes, né? E pensando como leitor, quando eu cheguei, e o primeiro livro que eu li dela foi As Coisas que Perdemos no Fogo, inclusive que eu li até para poder entrevistá-la para a Flip de 2018, eu fiquei fascinado, porque ali, na Mariana, eu acho que a gente encontra algo que muita gente tenta dentro do horror, mas não consegue alcançar, que é como se a escrita se escondesse atrás da voz narrativa. Você está sempre ouvindo uma voz ali, quer dizer, aquela coisa de contar a história na frente da fogueira, né, de você entrar numa espécie de transe, de hipnose, de mergulhar naquela voz que está te contando aquela história, e ela
elabora muito bem isso. O texto dela é muito hipnotizante. Eu acho que forma-se um pacto de leitura ali, que isso para mim foi arrebatador, e ela é capaz de conceber imagens do horror, né, cenas de horror, de uma maneira muito bem detalhada e, de fato, muito perturbadora. Isso eu encontrei nos contos e encontrei principalmente no romance dela, na Nossa Parte de Noite, que acho que foi o trabalho mais ambicioso dela até aqui. E aí eu falei, puxa vida, ela tinha se dado muito bem nos contos e agora partiu para um romance aqui de quase 500 páginas e, assim, para mim foi uma façanha absurda, porque se permanecia essa coisa de uma narração hipnótica e o momento em que o bicho pegava, tinha que pegar, pegava para valer. Ela não tinha pudores, não tinha, quer dizer, trata de sexo, trata de cenas muito violentas e tal. E, claro, sempre tratando da simbologia do horror. O horror está sempre contando uma história ali, aquela história aparente, mas tem história subjacente. A história de pessoas que desaparecem em casas, que trata de um passado terrível, né, de ditadura na Argentina, história de violência urbana, enfim. Aquele horror de dupla camada, quer dizer, de camadas mais profundas, que ela manuseia muito bem. Então, isso me pegou de um jeito que ninguém mais pegou até então. Esse negócio da casa na literatura argentina é muito louco, né? Como a casa é um espaço de pouca segurança em diversos autores Pensa no argentinos. Cortázar, né? De Cortázar, as próprias Samantha Schweblin, Sim, a Silvino Campo tem muito disso sim, da casa como um ambiente de ameaça. sim, sim, sim. Exato, acho que aquele, você pensa na casa, tudo bem, eu penso no conto da Mariana Henriques, que é o Casa de Adela, que não é a casa dos personagens. Eles vão entrar numa casa ali que é reconhecida como assombrada na região, e vão. Só que tem aquilo da casa, da sua casa, no caso da Casa Tomada, por exemplo, né, do Cortázar, que a sua própria casa, ela, que é o seu refúgio, né, a sua fortaleza, ela está sendo tomada por algo que não sabemos o que é, e cabe a você simplesmente sair dela. Quer dizer, você não tem mais esse último refúgio. Isso acho que diz muito sobre a nossa relação, nossa latinas, né, seres humanos, mas a nossa latinas com a nossa relação com os espaços, com o tempo, como as coisas mudam, como aquilo que em tese nos pertence, de repente não nos pertence mais, nos é tirado, né, então, sim, eu acho que essa figuração da casa é muito importante, principalmente para a literatura insólita aqui na América Latina, e agora de horror. Bom, até antecipando uma outra coisa que é puxar mais para frente, mas conecta até com o Seminário dos Ratos do Malídia Fagundes Telles, por exemplo, que eu sei que é uma Sim, autora que você lê nessa chave do horror também. sim, sim, exato. A Lígia é aquilo, né? Como a gente falou, de autores que acho que nunca reivindicaram, escrevo horror e tal, mas que você reconhece em alguns contos, no Seminário dos Ratos, sim, e alguns outros contos insólitos dela, tal, mas especificamente no grande conto de horror que é o Venha Ver o Pôr do Sol, né? Que aí você encontra até uma relação com Edgar Allan Poe, justamente esses códigos, né? Esses códigos e que se estabelecem num diálogo maior com outras autores aí da América Latina. Mas sim, a Lígia é aquela autora que tangencia o horror em alguns momentos, se apropriando dele, né? Se apropriando de fato, como tantos outros a gente tem, que a gente procura tratar em tênebra, né? Em algum momento a gente pode falar disso, porque dá para fazer um anúncio aqui também. Mas continuando ainda na América Latina, quais outros nomes te chamam a atenção, Oscar? Quando a gente começa a ver alguns rótulos aí, estão falando de... Tem muito do horror urbano, que eu acho que permeia diversas dessas autoras que a gente já mencionou, mas a gente vai, às vezes, ver alguma coisa sobre, sei lá, gótico mexicano, gótico andino. Sim, bom, gótico mexicano, a Silvia Moreno Garcia, eu gosto do livro dela como um acontecimento, foi um livro que atraiu muita atenção, principalmente nos Estados Unidos, é aquela coisa, né? Se é bom para lá, é bom para a gente. Então, a Dark Side acabou publicando um pouco nesse registro, ela foi finalista do Bram Stoker, né, que é um prêmio importante lá dos Estados Unidos, mas eu particularmente não sou tanto fã do livro, eu acho que ele é muito formulaico, enfim, ele pega uma estrutura de narração gótica, de narração do horror, e meio que reproduz no contexto mexicano, ali dos anos 50 ou 60 do México. Eu não vejo, enfim, acho um livro que poderia ser muito mais interessante. Mas você citou o gótico andino, eu gosto muito da Moni Correda, né, acho que a equatoriana Moni Correda
que pega uma parte dos Andes ali, pequena parte dos Andes do Equador para trabalhar algumas obras dela, alguns contos, né, do Voladoras. Eu gosto demais dos contos dela, principalmente. Eu não gostei tanto do romance, mas os Do contos eu gostei Mandíbula. demais. E é muito legal como ela mistura com a ideia geral do horror, do insólito, mas trazendo essas diversas referências das culturas andinas, dos mitos andinos, Exato, né? Isso é uma coisa exato. muito, muito bonita de se ver, até. Sim, sim, eu acho que tem uma coisa meio transcendental ali, mas um transcendental perigoso, e eu acho a Mônica Orreda também uma grande escritora. Concordo contigo, eu gostei menos do Mandíbula, mas tem um romance novo dela, que eu acabei lendo na Espanha, que é o Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, que aí sim eu interpretei como algumas coisas que ela ensaiou nos contos e levou com força para esse romance, que é a história de um festival de música, mais ou menos uma rave, nos Andes do Equador, e é uma personagem que foge de Guayaquil por causa da violência e tal, e ela meio que vai para essa rave para se diluir, para se perder lá, e aí você tem essa coisa de uma força tônica da Terra, né, quer dizer, tem uma força quase de um eco-horror, ou seja, de uma natureza que reage, se manifesta de maneira assustadora ali, mas também de uma maneira que causa uma reverência ali nas personagens, que é muito interessante. Aí tem também uma coisa lisérgica, uso de drogas, mas acho que ela trabalha muito bem, e é difícil você clavar, bom, é um romance de horror, não. Você tem ali alguns códigos, alguma gramática do horror, mas ele vai para outros caminhos também, ela está nessa interseção, né? Mas são vários os nomes, assim, que me surgem, curiosamente, muitos nomes de autoras, né? Curiosamente não, acho que vem na esteira daquilo que a gente está falando, né, de casos muito bem-sucedidos que vem fazendo com que as editoras procurem por outros nomes. Um nome recente que me agradou muito foi o da Elaine Vilar Madruga, é uma autora cubana, acabou de sair por aqui, é O Céu da Selva, que aí sim é um romance de horror. Sai pela instante, né? Saiu pela Instante, E, enfim, é uma história de horror também dentro dessa ideia de eco-horror mais explícita, né? A gente tem falado um tanto disso, de como a natureza reage, de como a natureza chega e se torna perigosa, se torna uma fonte de ameaça para nós. E ela trabalha isso nesse livro, que é a história de uma família meio disfuncional ali, numa fazenda, vizinha a uma selva, e essa selva... existe um contrato entre essa família e essa selva, que essa família precisa dar às crianças que nascem para a selva comer. Enfim, a selva se alimenta da carne das crianças. Não tem muito uma motivação, é só porque elas oferecem às crianças, e aí a selva devolve alguns víveres, animais e tal, mas poucos, assim, a família está sempre quase morrendo de fome, uma atmosfera muito hostil. Mas, enfim, é um romance interessante, bem organizado, assim, bem trabalhado nesse vocabulário do horror, e que, de novo, trata de outras coisas, trata daquelas camadas, para além da simbologia do horror, trata de outras coisas mais profundas. E com os outros nomes, né, você tem a Agustina Basterrica, a Dolores Reyes, que vai mais para um realismo maravilhoso, é mais sinistro, né, uma coisa mais matizada de sombras, não exatamente de horror, mas eu gosto muito da Giovanna Ribeiro também, a do Giovanna Terra Ribeira Fresca. Boliviana. Isso, né, eu sempre me confundo Terra Fresca sobre Sua Tumba. Gosto bastante de alguns contos dela, porque ela tem um texto elegante e insere o horror Mas, enfim, são nomes que surgem, né? Desse livro eu gostei bastante. Saiu outro dela aqui no Brasil, 92 segundos, sem ar, alguma coisa assim, que eu já não gostei tanto, mas os Tá. contos dela são realmente muito bons. Sim, sim, me impressionou. Ela saiu naquela leva, veio junto com a Maria Fernanda Bueiro, de quem eu não gosto muito, não sei se já chegou a ler, que a Maria Fernanda Bueiro, ela tem essa coisa de abraçar o horror de fato, um horror gráfico, muito violento, sanguinolento, mas eu não gosto muito, acho os contos muito sintéticos, muito enxutos, mas enfim, é importante que ela exista também, uma escritora equatoriana, né? Eu sei que ela é uma referência para várias outras escritoras também que se dedicam ao horror, então...
A Maria Fernanda Ampuero não ia nem falar nada, porque, assim, eu sei que você não gosta muito de a gente conversar em particular, mas eu não Uhum, lembro de nenhum texto seu de você explicitando suas críticas a ela, uhum, então não ia trazer para o público, mas já que você uhum. optou por trazer, não tem problema Sim, nenhum acho que também. fazer um contraponto, claro. Mas eu ia citar da Augustina Basterrica, porque é uma autora super festejada, e o Saboroso Cadáver, que saiu aqui pela Dark Side, recebeu algumas críticas suas. Uhum. Você acha que tem faltado também esse olhar um pouco mais crítico? E aí, para a literatura, independente de qual seja o nicho, mas assim, olha, eu gosto de literatura, me filio à literatura, me preocupo com a literatura contemporânea, e justamente por isso não cabe a mim ser condescendente, não cabe a mim aceitar qualquer coisa, não cabe a mim festejar absolutamente tudo que aparece na minha frente? Perfeito, Rodrigo. Acho essa sua pergunta ótima. Sim, eu acho que é, é, bom, fazendo esse comentário de que é óbvio que devemos celebrar o fato de que o horror tem sido usado por autoras, e principalmente autoras mulheres, como um espaço de acerto de contas, né? Até trabalhei isso no pós-doutorado, quer dizer, como o território do horror, essas autoras se apropriam do território do horror, ou seja, da violência, do sobrenatural, para se vingar para elaborar histórias contra-hegemônicas, né? Quer dizer, reagir ao patriarcado, reagir às violências inúmeras às quais são submetidas. Isso sempre deve ser submetido, mas é óbvio que nós precisamos adotar uma postura crítica em relação a isso. E como estudioso do horror como gênero, é óbvio que eu vou receber uma obra, quer dizer, eu vou ler uma obra ali que chega, festejada, então eu vou procurar ali, quer dizer, vou celebrar que ela exista, que uma editora de porte tenha publicado, mas eu vou fazer essa leitura, enfim, leitura crítica, né? Uma leitura, um olhar crítico para entender de que maneira a pessoa trabalha esses códigos. E no caso da Basterrica, eu senti essa deficiência, porque para mim não é exatamente um romance, é uma sucessão de episódios ali, coisas que vão acontecendo, tal, que não tem muito um crescendo, a não ser no final, o protagonista é um protagonista muito passivo, que só observa, ele está ali quase como se fosse sei lá, uma câmera objetiva para a gente olhar aquela violência toda né, das pessoas alimentando, as pessoas viram gado, basicamente essa é a história da Agostina Basterrica. Então ele está ali naquele mundo hostil. Muito familiar ao Brasil. Exatamente. Só que ali é um gado literal, né? Pena que, vou dizer que pena que os nossos gados não são literais, mas de fato ali as pessoas viram bovinos que são abatidos para servir de carne para as pessoas. Então, ok, é uma ideia forte. O Rafael Montes já trabalhou um pouco isso, né, no Jantar Secreto, mas num outro registro. Mas é uma ideia que tem força, só que me parece que a autora ficou um pouco enfeitiçada com a ideia, com aquele primeiro impacto da ideia, e não foi muito além disso. Né? Não desenvolveu toda a possibilidade, as possibilidades que assim. Então, sim, eu acho que falta esse olhar um pouco. Nossa, não, é uma autora argentina escrevendo horror, mais uma, legal, vamos olhar para ela. Não, mas vamos colocar filtros nesse olhar para entender se. Porque senão, essa autora ocupa o espaço de outras autoras ou autores ou, enfim, ela vai ter o espaço que ela merece ali, mas de outras autoras e autores que esteticamente poderiam ter mais expressão do que ela. E você já falou algumas vezes, né, de como as editoras têm olhado para essa literatura. A literatura de horror entra no campo do que a gente chama de literatura de gênero, e foi durante muito tempo, não sei o quanto ainda é, vista como uma literatura um tanto marginalizada não é nem o mainstream que daria para chamar, mas sei lá, o grande centro intelectual da literatura. Sim. O quanto que essa literatura já está ocupando esse centro, o quanto que esse centro está abrindo alguns espaços de condescendência para abarcá-la e continuar marginalizando boa parte da produção, que me parece que assim, que há autores que conseguem romper com a barreira do gênero para se tornar escritores apenas, mesmo fazendo horror, Sim, sim. enquanto outros continuam carregando a pecha de escritor de horror e tratando como a literatura deles como uma coisa menor, a literatura deles sendo tratada, sendo vista, até de antemão, independente da leitura,
como algo menor. Sim. Não sei o quanto que eu tenho razão nisso, mas como que você percebe isso? Eu acho que você tem muita razão e tudo isso que você pontuou aí acontece. Falando de Brasil, né? Vamos pensar mais aqui nas nossas condições aqui. Você tem, ao mesmo tempo, mas não autores daqui, né? A gente ainda não tem esse nome aqui que rompe fronteira, rompe a barreira, fura a bolha, fala, pô, é um autor, enfim, autor, uma autora, né, sendo de horror ou não, embora ele próprio fala, eu escrevo, como vou citar de novo o caso da Mariana Henriques, né, quer dizer, ela, da forma como ela tem sido lida na França, principalmente. Eu sei que eu tenho um colega que leciona, um amigo que leciona na França, ele fala do espanto de muitos acadêmicos quando eles leem a Mariana Henriques. Ela torcendo o nariz e tal, de uma maneira meio condescendente, de repente eles vão ler e vem ali uma fatura literária tremenda, que existe, né, de fato. Então tem esse reconhecimento, fala, porra, ok. Em defesa dos seus colegas franceses, o francês torcer o nariz é meio que o default deles, né? Eles torcem o nariz para a mãe. Nasce torcendo o nariz para a mãe, então... Exatamente. Mas aí se fala, pô, não, pera, uma Argentina, uma Argentina, nossa, então uma Argentina, vamos olhar com mais cuidado para ela e tal. Se fosse, sei lá, uma australiana... mas, então, assim, eu acho que a gente tem aqui no Brasil, né, um olhar mais respeitoso para o horror, a partir de todo esse movimento que tem acontecido, principalmente de fora, de países latino-americanos e tudo mais, né, então você tem um olhar mais respeitoso, mais cuidadoso para o horror, tanto que editoras, desse centro intelectual, tem publicado horror, a própria Companhia das Letras tinha a Suma, né, os textos da Suma ali, que eram os textos mais para jovens adultos, mais pop, mas tirou alguns autores que estavam lá e eles colocaram na Alfaguara, né, por exemplo, a Shirley Jackson, o próprio livro do Cristiano Aguiar, que sai ali, está dentro desse campo, né, desse território gótico nordestino, está nesse campo, o Marcelo Ferroni, né, com A Febre, Corpos Secos, enfim. A própria Fósforo, né, que tem publicado também ali algumas obras, a nossa antologia Tênebra está bem dentro do horror, mas tem algumas outras obras ali que dialogam, então você tem tido um olhar mais respeitoso, mais cuidadoso, mas... o próprio Rafael Mondes, ele passou por uma mudança de selo editorial dentro da companhia, né? Porque hoje ele sai com o selo Companhia das Letras, eu acho que, não sei se ele sai pela Suma, alguma coisa assim, mas eu acho que ele mudou, assim, foi para o selo literário da editora. Exato, selo literário. Então, o que eu percebo é esse movimento de olhar para o horror com essa perspectiva literária, mas ainda não é declarado isso. Ainda existe uma condescendência, ainda existe não vou dizer menosprezo, mas uma condescendência. Ok, ainda quero ser convencido, né? Penso nos editores, alguns críticos, ainda quero ser convencido, não fui. Tenho, ok, esses exemplos são bons, mas quero ser convencido de que isso aqui tem uma validade. Eu percebo isso, tanto em termos de mercado editorial quanto em termos acadêmicos, né? De pesquisa acadêmica, na qual eu acabo bastante inserido. Então a gente está ainda, mas está no movimento, quer dizer, a situação hoje é muito melhor do que antes, né? E antes, assim, um período curto, coisa de 10, 15 anos atrás. Imagina, essas editoras que eu mencionei, provavelmente nem ocorreria a elas essa ideia de publicar um texto especificamente de horror, muito centrado no gênero. Então, e outras coisas vão acontecendo, premiações literárias, ainda que as categorias, né, tenham esses termos, sejam nomeadas de uma forma que indica uma condescendência, né, um romance de entretenimento. Mas, assim, é uma situação melhor, que poderia ser ainda melhor, mas não, eu acho que eu sou otimista em relação a isso. Acho que a gente vai ter uma aceitação cada vez mais maior, né, do horror. Eu queria te ouvir um pouco também sobre essa parte da academia, como que tem sido trabalhar com esses assuntos na academia, ainda mais na hora que resolve pegar como objeto de estudos dentro do campo do horror a Lígia Fagundes Telles, como a gente já mencionou, que já tem lá, provavelmente, já é pageada por outras áreas do conhecimento, por outras áreas estéticas. Com certeza. Cara, eu percebo... Como assim você está rebaixando a minha Lígia à literatura de terror? Quem você pensa que é? Exatamente, né? É que a pessoa já vem com uma ideia, quando pensa em horror, terror, já vem com uma ideia que acho que deve ser uma ideia que ela teve lá nas leituras do primário, alguma coisa assim. Aquilo ali, imagina, não enxerga essa amplitude
que as obras podem ter, as obras de horror podem ter. Eu percebo a minha própria trajetória acadêmica, eu acho que é um pouco demonstrativa disso, representativa disso, porque quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o mestrado aqui na PUC, de São Paulo, Programa de Literatura e Crítica Literária, eu quis chegar estudando o Edgar Allan Poe, né, que é um santo padroeiro aí para praticamente todo mundo que adora horror e lê e tal, junto com H.P. Lovecraft, que é também um outro nome muito importante, aí um nome bastante polêmico, mas muito importante. Mas ali eles foram categóricos, não, você não vai estudar aí, primeiro porque eu peguei bolsa, enfim, precisava de algum autor de língua portuguesa, tal, mas, e nem, eu falei, gostaria de estudar pelo horror, não, vamos pelo fantástico, vamos trabalhar pelo fantástico, horror, imagina, a minha orientadora na época, a professora Maria Rosa, adoro ela, Maria Rosa Duarte, não, imagina, horror, não sei o que quer dizer, isso em 2014. Passado algum tempo, 2016 eu me formei, né, defendi. Quando eu cheguei, aí fui fazer o doutorado na USP, e eu cheguei para o meu orientador, e ali eu já estava escrevendo para Galileu, já estava escrevendo artigos, quer dizer, em conjunto com alguns outros pesquisadores, né, a gente, com esse trabalho que precisa ser de uma catequese contínua, de produção de artigos, de produção, se possível, em grandes veículos e tal, acho que foi havendo um convencimento desse pessoal que tem uma cabeça um pouco mais resistente, foi havendo um convencimento de que, poxa, não, tem valor isso aqui. Então, quando eu cheguei no doutorado, em 2018, e eu quis estudar horror no Brasil, meu orientador já me deu meio que uma carta branca. Olha, não entendo muito disso, meu campo é fantástico, mas ok, vai em frente. E aí, de lá para cá, com tudo o que tem acontecido, né, em termos de lançamentos editoriais e tudo mais, eu percebo hoje um ambiente mais favorável à pesquisa do horror. Essa mesma orientadora que lá atrás não quis, não, vamos para o fantástico e não para o horror, ela vive me chamando para bancas de novos orientandos dela de mestrado, que querem pesquisar o horror, porque isso é inevitável. O pessoal mais jovem, os pesquisadores mais jovens, que chegam aí para fazer a pesquisa acadêmica formal, muitos deles vão chegar querendo pesquisar o horror. Porque leram em mangá, porque viram em anime, alguma coisa assim e tal. Então, assim, você recusar isso é você meio que dar um tiro no próprio pé, né? E aí você vai percebendo que esses professores, pesquisadores mais das gerações anteriores, por meio de críticas que você publica, um monte de gente mais publica, eles vão vendo esses textos críticos e falam, puxa, isso aqui de fato tem uma densidade literária que justifica uma pesquisa acadêmica. Então, é um ambiente mais favorável hoje, mas ainda assim condescendente também. E como que foi esse mergulho na literatura de horror no Brasil, que nasce do doutorado ali, e depois resulta no Projeto Tênebra, digamos, porque tem o livro, a coletânea Tênebra, que saiu pela Fósforo, deve sair outros volumes, creio eu, mas também tem uma plataforma em que você e o seu colega que me fugiu o nome, o Júlio França, é isso? Júlio França, sim. Catalogam esses seus achados, né? Como que foi? Fala um pouco dessa aventura. Claro, foi muito curioso, assim, porque minha ideia inicial, e aí pensando no doutorado, minha ideia inicial era olhar o contemporâneo. Só, ok, aquilo que eu te falei, né, inserido nesse contexto vibrante, quer dizer, um movimento cada vez mais crescente, né, de produção de horror, publicação, tal, quero observar o que está acontecendo aqui. Quero tentar entender o que está acontecendo aqui, especificamente no Brasil. Mas aí, quando eu me deparei com o trabalho, principalmente do Júlio França, que é esse pesquisador das poéticas negativas, né, esse campo grande aqui, barco gótico, também o horror, o grotesco, enfim, essas formas expressivas chamadas negativas dentro da literatura, e ele faz isso olhando para o passado brasileiro, eu vi que existia ali uma tradição mesmo, né, você tem um contingente enorme de obras que estavam fora da perspectiva da leitura acadêmica, da crítica acadêmica do horror. Então, para falar do contemporâneo, eu teria que olhar para trás. Eu teria que olhar para trás e olhar, assim, bem para trás, lá para o século XIX, para tentar para mapear ali obras seminais, partindo de Noite na Taverna, né, que por muitos e muitas é considerada a única obra
dentro desse espectro da nossa literatura do século XIX, né, que é absolutamente equivocado, mas partindo dali, e aí década a década, né, Noite na Taverna publicada em 1855, pelo Álvares de Azevedo, depois 1860, 1870, eu escolhi um conto de autores e autoras diferentes para fazer uma análise breve, uma análise crítica, ali, uma resenha crítica. Então, separando de 1850 até 2000, né, eu fui traçando, tentando mapear essa possível historiografia literária do horror aqui no Brasil. Não é possível, não é uma história do horror, longe disso, né, para depois chegar no período contemporâneo. Então, aí o meu terceiro capítulo da tese é bastante centrado no que acontece hoje a partir da leitura de 3 contos, de 3 autores diferentes. Então, assim, quando eu quis olhar para o meu tempo, eu falei, não, preciso olhar lá para trás. E aí, depois da tese, o Júlio estava na minha banca, na minha defesa, ele me chamou para a gente juntar forças, juntar as pesquisas, e aí nasceu Tênebra. Isso acaba até por solidificar melhor o seu próprio tempo, né? Que mostra que não são autores perdidos no tempo e espaço. Na hora que Sim. você começa a encontrar caminhos para, sei lá, olhar a literatura contemporânea de terror, de horror, vai estabelecendo paralelos históricos com a Júlia Lopes de Almeida ou com o Machado de Assis, Sim. Muda a perspectiva, inclusive, desses leitores mais obtusos Exato. que precisam dessas referências para conseguir levar a sério um texto, né? Que não Exato. conseguem olhar para o texto com seus próprios olhos e avaliar sem ter essas bases cercando esse Exato. texto. São as nossas cartas na manga, né? Você fala, ai, nossa, mas imagina, puxa, você vai ler texto aí, o Stephen King, não sei, o Clive Barker, alguns contos do Neil Gaiman, essas coisas meio juvenis e tal, não sei o quê. E eu truco também, o Stephen King não tanto, mas esses autores, só que aí quando você saca esses nomes, fala, olha, tudo bem, não dá para dizer exatamente que o Machado tem escrito horror, mas ele escreveu contos sombrios, violentos, sinistros, o Aloysio Azevedo escreveu uma baita noveleta, que é Demônios, dentro desse registro, e vários, Júlia Lopes de Almeida, o João do Rio, né, você vai puxando ali nomes, poxa vida, peraí, ok, e nomes que já têm uma fortuna crítica, quer dizer, já tem pesquisas em cima dessas obras de horror deles, né? Então, quer dizer, não só esses nomes, como você já traz artigos a respeito disso. Nesse aspecto, quanto que você acha que a parte ensaística do Edgar Allan Poe ajudou ele a se estabelecer como o nome do horror mais fácil de lidar, mais fácil de ser trabalhado, mais fácil de ser reverenciado? Olha, aí olhando em retrospecto, não vou nunca falar da época do Poe, porque foi uma vida miserável, mas demais, ajudou demais, principalmente o Filosofia da Composição, eu particularmente... Tipo, ó, esse cara escreve horror, mas olha, ele sabe o que está fazendo, que é o que ele escreve no ensaio. Exato. E aquilo, né, quer dizer, ele também não tinha essa consciência, estou escrevendo obras de horror ali, porque essa ideia do horror como gênero não existia, né, na época dele. O horror se estabelece como gênero, sem toda essa discussão, mas a partir do século XX, diálogo com o cinema, difusão, multiplicação de autores e autoras produzindo dentro dos códigos do horror, mas assim, o Poe foi um fundador, por assim dizer, primeiro pelas obras que ele escrevia, que ele enxergava por outros caminhos, outras expressões estéticas, né, mas principalmente por esse ensaio seminal que é o Filosofia da Composição, que ele defende ali a produção de um efeito estético, né, um ensaio em que ele fala do Corvo, da obra que em vida era a obra mais famosa dele, né, logo depois de publicar fez muito sucesso, foi muito publicado em jornais e tal, e ele conta como ele elaborou, como ele construiu o Corvo, de maneira a produzir um efeito estético. Ele fala ali da melancolia, né, daquela ave que traz à tona um estado perturbado daquele personagem que vai perguntando quando ele vai encontrar a Eleonor, e o Corvo fala Nevermore. Né? Então, assim, esse ensaio dele hoje é muito utilizado como, assim, manual de construção de uma obra de horror. Quer dizer, como ele foi colocando cada elemento ali, o Corvo, aquele ambiente, aquela atmosfera, os diálogos entre os dois, tal, com vistas a produzir esse efeito estético, que é, em suma, uma ideia, né, quer dizer, a conceituação do horror. Então, muito. Eu colocaria até além, assim, um manual de como construir uma forma de horror, mas também um exemplo cabal do rigor autoral, né? Sim.
do pensamento de um escritor sobre o próprio Sim, texto, de quais caminhos eu vou tomar para conseguir um efeito estético, que no caso é o horror, mas exato, pode servir para qualquer. Você não vai usar exato. aquela fórmula para chegar a qualquer efeito estético, mas mostra o trabalho autoral ali de fato, meio que despido. Sim, sim, ele, bom, foi bastante questionado, falou, tá, mas o Corvo já estava escrito, ele podia dizer qualquer coisa a respeito, já estava publicado, mas quando você pega o pensamento que eles põem ali no ensaio e aplica toda a contística dele, né, praticamente toda a contística, mesmo que seja o efeito do humor, porque o Paul trabalhou muito no humor, você percebe que aquilo de fato condiz com o projeto literário dele. Então, sim, rigor autoral, como você disse bem. Mas voltando para o Brasil, para a gente sair do Brasil, ou para encontrar o elo do Brasil, e entre essas pesquisas do horror no Brasil histórico, contemporâneo, e esse olhar que você tem para a América Latina, pela chave do horror, mas também podendo extrapolar, como que você percebe essa nossa histórica tensão entre aproximação e distanciamento de outras literaturas latino-americanas e até a aceitação ou não desse termo para a nossa literatura? Você diz aqui no Brasil, né, em relação aos nossos Sim, vizinhos né? aqui. Os nossos vizinhos e Sim, sabe que isso é uma questão que me inquietou muito, vem me inquietando mais, porque assim, no doutorado eu me ocupei do Brasil especificamente, né, falei, vamos olhar para cá, e aí no pós-doutorado eu saí do Brasil, né, eu fiz um pós-doutorado lá na Espanha, e na Universidade de Alcalá de Henares, com Davi Roas, que é um grande estudioso do Fantástico, um Fantástico pelo viés do medo, então tem muito diálogo ali com o que eu queria pesquisar, e com a Teresa Lopes Pelícia, que é uma grande pesquisadora da autoria de mulheres dentro do horror. Então eu queria olhar para o contexto da produção de mulheres, e olhar para a produção de mulheres implicava olhar mais para as vizinhas nossas, para os países vizinhos nossos, do que especificamente para o Brasil. Mas eu levei para a conversa, né, para o meu artigo lá, a Lígia, com Venha Ver o Pôr do Sol, e uma outra autora aqui, gaúcha, que é a Nikellen Viter, né, com um conto dela que eu gosto bastante, que o título é Um Grito, chama, está naquela O Novo Horror, é uma antologia publicada pela editora Grifo. Enfim, mas lá, durante esse meu pós-doutorado, eu falava, porque eles falam lá, o pessoal pesquisa, que está pesquisando, principalmente na Espanha, fantástico e horror, está falando de países hispânicos, está falando de América Latina, mas sempre deixando o Brasil de lado. E aí, nas aulas, eu falava, tá, mas e o Brasil? E, diga. tem uma coisa até que precede essa minha pergunta, que é a acepção de América Latina não é uma coisa tão clara quanto parece ser no primeiro momento, né? A gente teria que Exato. definir o que é a América Latina, que há caminhos diferentes para se definir isso. Sim, sim, sim. Vamos pensar em América Hispânica, né? Quer dizer, mas eles interpretam esse conjunto tal dessa maneira e meio que põe o Brasil no balaio lá, mas a gente aparece pouquíssimo. Claro, você tem a barreira da língua, né? Eu acho que isso. E você tem uma questão de que nossos textos estão sendo lidos, textos de horror especificamente, eles estão sendo lidos aqui, mais contemporâneos, mas são pouquíssimos traduzidos, né? Inclusive, acho que agora a Verena Cavalcante, que vai, né, ser publicada pela Suma, saiu em duas antologias no México. Eu participei com ela de uma dessas antologias, em que você tem ali um recorte, mas foi a primeira vez, por exemplo, das primeiras vezes em que nós temos uma tradução para o espanhol, né, de autores mais contemporâneos aqui no Brasil. Então, tem essa barreira da língua e tem um conhecimento muito apure. Eu estou pensando nos pesquisadores, né, no pessoal que se debruça no tema, muito apure, ou seja, muito a partir do que alguém cita. Então, o que se reconhece do Brasil aqui, dentro desse contexto mais amplo, regional, é aquilo produzido no século XX, do Rubião, que eu adoro. Rubião enfim, eu adoro os contos dele. O J.J. Veiga, sabe, algumas coisas, pontos fora da curva até para nós aqui. Então, esses autores aparecem nas pesquisas de pesquisadores aqui do Insólito e eles aparecem mais lá fora. Então, só que quando você vai falar, tá, mas e da produção contemporânea? A gente está muito à margem disso, né? A gente está muito apartado disso, desse contexto mais geral, que eu considero por uma barreira da língua, mas que eu também considero por um próprio desconhecimento nosso aqui, dentro sabe, de editoras aqui que apostem mais aqui no Brasil
para que com essas apostas os livros possam ser traduzidos, possam ser, enfim, difundidos aí mais regionalmente, né? Oscar, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Puxa, te indico um livro. Ah, caramba, peraí que... Pergunta mais difícil do dia. Desculpa, cara, eu vou ser o óbvio do clichê aqui. Eu vou indicar o Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques, para quem não o tenha lido. Eu acho que é o livro que quebra barreiras e fura bolhas. Tem sido o livro dela que, sim, em termos contextuais, mas pelo próprio livro em si, eu acho uma obra-prima do horror. É uma aula magna de construção de personagem e horror. A gente depende muito de personagens bem elaborados, porque eles são os nossos veículos, os veículos das nossas emoções dentro daquela história, aquelas emoções negativas, e isso com o Juan e o Gaspar, né, o pai e o filho, o pai como pertencente médium, que ali pertence a uma ordem, que faz invocações e tal, e trata muito de uma história da Argentina, e por que não uma história também aqui do nosso continente, e depois o pai tentando livrar o filho da maldição, que é ter esse contato com forças sobrenaturais aterradoras. Eu acho, assim, um romance incontornável para quem quer ter uma ideia, uma dimensão da real potência do horror, sabe? Então, eu recomendaria o livro novo de contos dela, mas ainda não foi traduzido aqui. Então, eu vou ficar com Nossa Parte de Noite, que eu acho, tá fácil para achar, saiu pela Intrínseca. E é isso, acho que resume um pouco o nosso papo aqui. Oscar Nestares, muito obrigado pelo papo. Imagina, eu que te agradeço, Rodrigo, foi um prazer. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.